A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título A Consciência, o Tribunal Interior. Nós estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2025 e agora, nesta lição, nós vamos nos aprofundar no nosso estudo sobre a alma. Na lição anterior, nós explicamos um pouco mais ali de detalhes sobre o que é a alma e agora, nesta lição, nós vamos falar de um aspecto que é a consciência. É claro que esse tema, ele não é um tema assim muito corriqueiro. Poucas vezes a gente tem uma lição da EBD ou vê uma pregação na igreja que fala da consciência. No entanto, nós sabemos o que é a consciência. Que a consciência, ela nos acusa. A consciência, ela mostra o que é certo e o que é errado. Até mesmo pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, que não tiveram acesso a qualquer coisa relacionada à Bíblia, elas têm a consciência daquilo que é certo e que é errado. Elas têm dentro de si, né, a questão do respeito, do amor ao próximo, enfim, ou então de coisas erradas como roubar, mentir, trair. Sabem que essas coisas são erradas e sabem também o que é o certo. Então, essa consciência que nós temos do certo e do errado, nós entendemos que foi algo que Deus colocou no ser humano e isso é a lei de Deus escrita em nosso coração. E nós precisamos entender o que realmente isso significa, quais são os impactos disso com relação ao pecado, ao juízo, à salvação. Nós vamos falar aqui sobre a queda também de Adão e Eva, que eles eram inocentes ali no início, e depois eles tiveram, né, uma consciência do pecado, conhecimento do bem e do mal. Então a gente vai entrar aí nesses caminhos aí que muitas vezes são difíceis, né? Eu confesso que não é um tema fácil, não é tão simples assim falar da consciência. E dependendo da passagem bíblica que a gente for estudar, aqui no caso aqui a gente tem a passagem de Romanos, né, capítulo 2, aí a gente vai ver alguns versículos do capítulo 2 de Romanos, tem algumas interpretações também que divergem entre si. Então durante a aula eu vou explicar em detalhes, né, esse tema, eu vou passar em cada tópico e subtópico da lição, convido você a assistir esta aula até o final. Fique à vontade para comentar aí no vídeo, compartilhar, curtir o vídeo. Eu leio todos os comentários, às vezes eu respondo. Quando eu estou sem tempo, não dá para responder. E no vídeo anterior, teve alguns comentários bem interessantes. E eu até estou planejando aqui fazer um vídeo para responder os comentários do vídeo anterior. Eu fiquei muito feliz com os comentários positivos, né? Os irmãos comentando lá, que gostaram da aula e tudo mais. E também fiquei feliz com os comentários negativos, né? Achei até engraçado alguns comentários, dizendo que eu deveria acabar com o canal e tudo mais. E só uma pequena observação aqui, uma das coisas que uma pessoa colocou no comentário é assim, que antigamente ela mandava o vídeo para novos convertidos, e hoje não manda mais, porque às vezes eu discordo do escritor da revista, discordo da doutrina da Assembleia de Deus, e aí acaba que não é um bom conteúdo para novo convertido. Eu acredito que realmente não é. Realmente o conteúdo da minha aula talvez, né, não seja um bom conteúdo para novo convertido. Porque eu parto do princípio que eu estou ministrando aqui para professores da EBD, que já estudaram a lição, que já leram algum livro, que já viram até algum outro vídeo e querem se aprofundar um pouco mais. Então eu procuro sim ir além da revista, eu procuro mostrar visões diferentes. Às vezes eu discordo, às vezes eu concordo. Então a minha aula realmente é uma aula diferente. Tá? Então assim, entre sabendo. Eu aviso isso para você entrar sabendo, eu estou assistindo a aula do Herberson, porque é uma aula que vai além da revista, que vai discordar, que vai apresentar outras visões, que vai ter outras interpretações, é uma aula muito mais profunda. Essa é a ideia, essa é a minha intenção. E ao mesmo tempo manter uma linguagem simples, de fácil entendimento, para que todos possam compreender o que eu estou falando. Amém? Então esse é o objetivo do canal, pretendo continuar assim. Eu tenho certeza que muitos irmãos são abençoados com esse estilo de aula, com uma maneira que eu ministro. Só lembrando aqui os irmãos que às vezes eu atraso o vídeo por questões pessoais, mas às vezes eu atraso porque eu não tive tempo de estudar, eu não tive tempo de ler, e eu não vou ministrar uma aula sem estudar. Eu não vou ministrar uma aula superficial. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que me aprofundar no tema. Amém? Vamos lá, dito isso, só lembrando aqui que nós vamos usar o slide da lição, no caso aqui o slide que é feito pelo EBD em Foco, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Nosso slide é sempre postado na segunda-feira, então sempre postamos para que você baixe o slide com antecedência. Temos vários conteúdos aí, no caso slide adultos, jovens, vários bônus. Temos conteúdo dos slides antigos, então você pode baixar os slides anteriores aí, tudo disponível na nossa plataforma, inclusive é gratuito. Se você quer um slide anterior,
da lição, desde 2017 que a gente postou, e você não encontrou, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. A gente tem aqui o nosso site, ebedenfoco.com, temos o aplicativo e temos também o nosso WhatsApp, que você pode mandar uma mensagem perguntando pelos slides anteriores que você não encontrou. Quem é assinante, baixa em PowerPoint, né, os slides anteriores. Quem não é assinante, baixa salvo em PDF. Tá? E o slide atual dessa revista, ele é baixado somente para quem é assinante. Tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Quem é assinante, baixa o slide atual em PowerPoint, tá bom? Os slides antigos, que a gente disponibiliza gratuitamente, salvos em PDF. Bem, vamos lá. Texto áureo. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. Verdade prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Então a questão da consciência é algo natural para todo ser humano. Então todo ser humano tem consciência do certo e do errado. No entanto, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, lemos a palavra de Deus, a nossa consciência ela é muito mais elevada, ela é trabalhada pelo Espírito Santo. Então, assim, nós podemos sim ter uma boa consciência. Da mesma forma, aquela pessoa que vive no pecado, praticando aquele pecado com uma certa frequência, a consciência fica cauterizada, fica com a mente cauterizada, e a pessoa acha aquilo natural. Então, pessoas que praticam aquele mesmo pecado repetidas vezes, se torna natural para ela e a sua consciência não lhe acusa mais. Então a gente precisa ter sim uma boa consciência. Leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 2, de 12 a 16. Então essa leitura que a gente vai tê-la como base durante a aula. Vamos direto para a introdução. Durante a aula a gente vai ler essa passagem aqui de Romanos e também muitas outras passagens. A introdução diz assim: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Então assim, Deus, ao fazer o ser humano, ao criar o ser humano, ele já colocou esse senso moral, ele já colocou essa consciência. Então, todos os seres humanos, todas as pessoas da face da Terra, têm a capacidade de definir o que é certo e o que é errado. Isso já está dentro de nós, isso foi algo que Deus colocou no ser humano. Mesmo que ele não tenha acesso à Bíblia, ao Evangelho, ou qualquer outra coisa, ele tem essa consciência. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. As Escrituras Sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. Ou seja, a lei moral de Deus é comum a todas as pessoas. Ela está no coração do ser humano. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então, sim, a consciência, ela nos acusa, ela nos julga, ela diz tudo sobre o nosso comportamento. Então aqui é só a introdução. Durante a aula aqui a gente vai se aprofundar em tudo que foi falado aqui na introdução. Segura aí. Tópico 1, antes e depois da queda. 1.1, a primeira manifestação. Do grego, syneidesis, significa saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. Então nós nascemos com a consciência, com essa capacidade de definir o que é certo, o que é errado. É inato, é do ser humano. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. Essa questão de ficar dizendo que algo pertence à alma, pertence ao espírito, são polêmicas que não levam a lugar nenhum. Então não vem ao caso aqui ficar debatendo se a consciência da alma ou do espírito. Isso não vem ao caso porque é algo do ser humano. Estamos falando do ser humano e ponto final. O escritor da revista não vai entrar também nessa seara, mas como nós estamos dentro do contexto aqui do estudo sobre a alma, eu acredito que a visão do escritor da revista é que a consciência pertence à alma. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Então sim, nós tomamos decisões o tempo todo, muitas dessas decisões elas estão relacionadas ao certo e ao errado, e você precisa definir isso. Então quando alguém vai contar algo para outra pessoa, ela pode definir, eu conto a verdade ou eu conto a mentira. Se eu contar mentira, eu estou fazendo errado. Se eu contar a verdade, eu estou fazendo o que é certo. Então não precisa de uma lei, não precisa de ter alguém falando isso, não precisa ler a Bíblia, não precisa ter nenhuma revelação especial. A própria consciência da pessoa já diz isso para ela. Mentir é errado, falar a verdade é o certo. Trair é errado, ser fiel é o certo. E assim vai. Para tudo na vida, nós temos essa lei de Deus, que é a lei moral de Deus escrita em nossos corações. Gênesis 2, versículo 16 e 17.
e capítulo 3, versículos 6 a 10, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Então, sim, o ser humano, ao ser criado, ele já tinha a consciência e houve essa manifestação. Por quê? Porque Deus deu uma ordem para eles. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, assim, Adão e Eva, eles receberam essa ordem, tá? Em Gênesis 2, versículo 17, que se eles comessem daquela árvore, eles iam morrer. Então, eles já tinham ali, né, uma lei que era bem simples, não tinha nada demais, era tudo muito tranquilo. Simplesmente vocês vão fazer o que vocês quiserem, vocês vão comer da árvore que vocês quiserem, mas dessa árvore específica aqui, vocês não vão comer. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Então, assim, ao cometer esse pecado de desobediência, eles desobedeceram uma ordem divina. A consciência acusou, eles já sentiram culpa, sentiram vergonha e sentiram medo. Tudo isso veio ao mesmo tempo. Se sentiram culpados pelo pecado, ficaram com vergonha, então tiveram que colocar roupas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Eles fizeram roupas ali de figueira e ficaram com medo de Deus, se esconderam de Deus, fugiram da presença de Deus. Isso tudo simplesmente de forma natural, tá? De forma natural eles tomaram essa decisão. Por quê? Porque a consciência acusou. Tópico 1.2, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Então nós nascemos com essa lei moral, algo fundamental que está dentro de nós. Tá? Deus colocou essa natureza em nós, ou seja, é algo que vem do próprio Deus, nós já sabemos o que é certo e o que é errado desde quando nós nascemos. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural, tirando a vida do próprio irmão, e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. Gênesis capítulo 4, versículos 13 e 14, ele fala assim, ó, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante na terra. Então isso aqui é o próprio Caim falando, é o pensamento dele. Foi ele que recebeu essa acusação da sua consciência. Ele entendeu que o seu ato é um ato de maldade, é um pecado gravíssimo, né? Ele fala assim, da tua face me esconderei, muito parecido com o que Adão e Eva fizeram ali no Jardim do Éden. Eles se esconderam de Deus, eles se tornaram fugitivos, assim como Caim. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Aqui o escritor da revista citou o Salmo 139, versos 7 e 8, e assim, ele cita Jonas também, né? Mas de todo jeito, aqui ele está falando de fugir da presença de Deus, né? Então assim, a consciência acusa, não tem como você fugir da presença de Deus. Eu acho que esse é o propósito desse salmo. Eu não sei se encaixa muito bem nesse contexto, mas vamos ler aqui, ó. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, assim, Deus está em todo lugar, não adianta fugir de Deus, né? Então, quando você erra, você peca, ou quando você faz o certo, ou você faz, né, a coisa boa, Deus está presente em qualquer lugar, ele sempre, né, vai ver tudo, né? Jonas tentou fugir de Deus e também não deu certo. Tópico 1.3, escrita no coração. Em Romanos 2, de 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Então aqui a passagem de Romanos, que é a nossa leitura bíblica em classe, ela fala dessa questão da lei moral, a lei que Deus colocou no coração, que é comum a todos os homens. Então assim, Paulo ele apresenta aqui que tanto a lei de Deus, escrita ali por Moisés, que foi entregue para o povo, quanto a lei moral que está no coração de todo ser humano, essas duas leis elas vêm de Deus. E uma é reflexo da outra. Então, assim, de certa forma, a lei mosaica não foi uma novidade, assim, simplesmente foi Deus colocando de forma mais palpável, de forma mais externa, para que o povo pudesse ler, algo que já estava no coração, né, do povo. O povo já tinha aquilo no coração e Deus simplesmente colocou aquela lei ali disponível. Então, usou Moisés para escrever a lei, para disponibilizar a lei para as pessoas, para, no caso, a nação de Israel, porque ele tinha um propósito com a nação de Israel.
E a lei, desde o início, ela nunca teve o propósito de salvar. Ela aponta o pecado, ela aponta o erro, ela mostra o que está errado, mas a lei em si não salva. Da mesma forma, a lei moral de Deus que está no nosso coração, que a nossa consciência acusa quando nós erramos, ela não tem o propósito de salvar. Ela vai nos acusar, ela vai dizer o que é certo, o que é errado, mas ela em si não salva. A gente tem que entender, né, que não vai ter salvação baseado simplesmente na consciência. O que vai acontecer no juízo final é que Deus vai mostrar o seguinte, se alguém questionar, né, falar assim, Deus, mas enfim, né, eu não tive acesso a nada, aí Deus vai falar assim, mas você é um pecador, você pecou e a sua consciência acusou. A minha lei que estava no seu coração mostra que você é um pecador. Então o propósito da lei é isso, é mostrar o pecado, é mostrar o erro, não salvar. No caso, assim, nós somos pecadores, e se Deus quisesse, ele poderia condenar todos nós. Se Deus quisesse, ele não teria nenhum plano de salvação, todos nós seríamos condenados e ponto final, e acabou. Deus poderia fazer isso, e ele estaria sendo justo. É um Deus justo porque somos pecadores, somos falhos, e por causa dos nossos pecados, todos nós seremos condenados. Ponto. Deus, na sua misericórdia, resolveu traçar um plano de salvação e salvar algumas pessoas. A salvação vem através de Cristo, não através da lei. A lei de Moisés nunca teve propósito de salvar. A lei no coração também não tem o propósito de salvar. A lei de Moisés e a lei do coração, ela simplesmente aponta o erro e nos mostra, olha, você está errado. Você está sendo condenado por quê? Porque você está quebrando a lei de Deus. Tá? Então, essa lei escrita no coração, ela não salva. A revelação de Deus através da criação não salva. De acordo com a Bíblia, somente Jesus Cristo salva. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, sim, essa lei geral de Deus que está no nosso coração, ela se manifesta em nós através da consciência. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, ou seja, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Não matarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás é algo que já estava no coração do ser humano. Ele já sabia que é errado matar. Deus simplesmente escreveu isso, colocou escrito em pedras, enfim, nos livros. A parte escrita ali tinha um propósito de tratar com a nação de Israel. Deus tinha um propósito com aquela nação, conduzia aquela nação. A lei, no caso aqui da nação de Israel, foi muito além de simplesmente ter algo acusatório, porque tinha também um sistema de sacrifícios que apontava para o sacrifício de Cristo, que é o sacrifício maior, que é o que realmente salva, né? No entanto, nós temos que entender que essa lei, dos hebreus, ela é basicamente um princípio que tem para todos os seres humanos, tá? É o mesmo princípio. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito de família, por exemplo, e o estabelecimento de leis cerimoniais. Só para mostrar que a lei que Deus escreveu para o povo, que apresentou ali, diante do povo de Israel, ela é muito mais completa, nesse sentido de que ela vai reger o dia a dia, o cotidiano das pessoas, de acordo com a cultura que elas viviam ali. Então, assim, por isso que não faz sentido a gente querer seguir a lei do Antigo Testamento nos dias de hoje. Por quê? Porque ela foi naquele contexto, daquela nação, para conduzir aquela nação até o nascimento do Messias. Passou aquilo ali, a lei de Deus, que é imutável, ela se manifestou agora através do Evangelho. Eu já expliquei isso em aulas anteriores, quem acompanha o BD em Foco sabe que já viu aí uma explicação mais completa sobre isso, mas assim, entenda uma coisa, a lei de Deus ela é imutável, ela se revelou de uma forma específica para a nação de Israel, porque tinha um propósito de conduzir aquela nação até o nascimento do Messias. Depois que o Messias nasceu, a mesma lei de Deus se manifesta no Evangelho e continua agora através do Evangelho de Jesus Cristo. Antes da decodificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Ou seja, antes de Israel ter ali a Torá, ter a lei escrita, a lei mosaica, outras nações já tinham suas leis escritas também. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Namu, Lipsi, Istar e Hammurabi, o mais conhecido deles. No caso, o código de Hammurabi é muito conhecido, é muito citado. Alguns chegam a dizer e cogitar a possibilidade do povo de Israel ter copiado o código de Hammurabi. Então, assim,
Se você ler esses códigos mesopotâmicos aqui, pegar os documentos, eu recomendo você dar uma pesquisada, ver alguns vídeos, você vai ver que eles são muito parecidos entre si e são parecidos com a lei mosaica. Tem algumas coisas ali que são parecidas. Então significa que um copiou do outro? Não necessariamente. Mostra simplesmente que o ser humano, em qualquer lugar, em qualquer sociedade, ele vai ter os mesmos princípios. Não matarás, não furtarás, enfim, princípios básicos para todos. Isso é uma prova de que Deus existe e que Deus criou o ser humano e que ele colocou esse princípio básico no coração de todas as pessoas. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Então, assim, mesmo o ímpio, mesmo a pessoa que não serve a Deus, ela tem a capacidade de escrever leis boas. Ela tem a capacidade de definir bons princípios. Só porque é um ímpio não significa que ali não tem um princípio bom. Por quê? Porque Deus colocou no coração do ser humano o princípio básico da lei moral. E o ser humano ele vai expressar isso através das leis escritas. Então as leis escritas em qualquer sociedade têm como propósito regular a vida das pessoas para que tenham uma boa convivência. E o princípio por trás dessas leis é a lei moral que Deus colocou no coração do ser humano. Vamos para o tópico 2, o funcionamento da consciência. Essa questão da lei moral que Deus colocou no coração de todo ser humano é algo bem profundo. Aqui a gente só fez uma introdução rápida. Tem muitos livros que tratam sobre isso, que você pode se aprofundar. Eu vou procurar aqui um material sobre isso. Se eu encontrar, tem muito tempo que eu vi esse material aqui, se eu encontrar eu vou disponibilizar. Acontece que às vezes eu tenho muita coisa no livro físico, mas não sei se eu tenho em PDF, né? Então eu tenho que dar uma pesquisada aqui. Mas é bem interessante esse tema, principalmente livros que falam da existência de Deus, né, comprovando a existência de Deus. São livros que tratam bastante dessa questão aí, que a gente pode até se aprofundar nesse tema aí, lendo algo extra. Mas vamos para o tópico 2, que fala assim, né, o funcionamento da consciência. 2.1, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Lá no Salmo 51, verso 3, que eu esqueci de colocar aqui no slide, ele diz assim, ó, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então o salmista, ele sabia que ele era pecador. O pecado estava diante dele. Ele conhecia as suas acusações, ele conhecia tudo. Por quê? Porque a consciência tinha acusado. A sua consciência, que era trabalhada por Deus, porque o salmista, ele lia a lei de Deus, ele tinha conhecimento das coisas de Deus, então a consciência trabalhada por Deus acusava ele imediatamente após ele pecar. Gênesis 3,7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então aqui entra uma polêmica sobre essa questão deles ficarem sabendo que estavam nus, porque o pessoal tenta explicar isso aqui, né? Por que eles estavam nus antes e não tinham percebido? Será que não tinha relação sexual? Só que isso não faz muito sentido, porque quando Deus criou Adão e Eva, falou para eles multiplicar, né? Então, assim, antes da queda, eles sim, podiam ter relações, eles podiam ter filhos, normal, natural. Até mesmo que uma das penalidades para Eva era ter filho com dor, né? Então significa que antes ela poderia ter filho sem dor, né? Então, assim, não tem nada a ver com a relação sexual. A questão de estar nu, talvez, aqui esteja relacionado ao pecado como um todo, né? Ao caírem, toda a humanidade entrou em pecado, e a nudez é um sinal de que eles perceberam essa maldade. A questão de perceber a nudez, caiu aquela inocência e eles perceberam toda a maldade que tem na humanidade, né? Tentaram se cobrir com folhas, não foi suficiente, foi necessário um sacrifício, né, para que fosse tirada a pele de um animal e ali eles se cobrissem, né, cobrindo a vergonha deles, já apontando aí para o sacrifício de Cristo. O verbo conhecer, né, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Ou seja, eles tiveram conhecimento através da consciência que eles fizeram algo errado. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2:25, e ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, o fato deles estarem nus e não se envergonhar mostra a pureza que eles viviam. Então, assim, eles viviam uma vida pura em todos os aspectos. Então, Adão e Eva moravam no jardim, eles namoravam, enfim, tinha uma vida plena, perfeita, de alegria. Não tinha maldade. O mal não estava presente ali. O mal já existia, sim,
porque o mal ele vem antes da queda. Mas eles não tinham conhecimento desse mal. O conhecimento só veio após a queda. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Então, assim, eles passaram a ter esse conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. Agora eles conheceram o mal, conheceram o pecado, a consciência os acusou. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. No caso, o pecado de Davi, de fazer o censo para se exaltar e tudo mais, né? Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, verso 10. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então aqui nesse caso, Davi, ele percebeu o erro que ele fez, a consciência pesou, né? E ele se arrependeu dos seus pecados. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Vamos ler aqui Salmo 31, verso 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força decai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. No caso aqui, o salmista estava numa situação em que ele pecou contra Deus e ele não confessou o pecado, ele não se arrependeu, a consciência pesou e isso foi prejudicando ele, prejudicou a sua alma, prejudicou, né, o seu corpo, estava ficando doente por causa disso. Então nós temos que ter muito cuidado com essa questão da consciência, porque quando a sua consciência lhe acusar, você tem que procurar resolver o problema. Primeiro, você tem que confiar que Jesus morreu na cruz do Calvário para te perdoar. Então o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todos os seus pecados. E se você ofendeu alguém, se tem mais uma pessoa envolvida aí, procure essa pessoa e converse. Então, assim, resolva o problema. Não deixe a angústia tomar conta do seu coração. Não deixe que você, né, fique cada vez mais pior nessa situação, né, sem se arrepender e sem resolver o problema. Então, resolva o mais rápido possível. Tópico 2.2, vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos também significa a experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Então, assim, Adão e Eva viviam totalmente sem conhecer o mal. Eles não conheciam o mal, não conheciam o pecado. Eles não tinham desobedecido a Deus. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles comeram do fruto proibido, o texto diz que foram abertos os olhos. Então, nesse momento, eles passaram a ter esse conhecimento do bem e do mal, passaram a ter conhecimento de algo que é contrário à vontade de Deus. Eles pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Gênesis capítulo 3, versículo 11, mostra que logo após comer do fruto, eles já perceberam algo diferente, perceberam que estavam nus. Eles também ficaram com medo de Deus. Quando ouviram a voz de Deus, eles se esconderam do Criador. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. Então, assim, em vez de assumir a culpa, assumir o erro e falar assim, realmente eu pequei, eu errei, eu desobedeci, ele tentou jogar a culpa na sua companheira. Ele falou assim, ó, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Então aqui a gente observa que ele tenta resolver o problema justificando o seu pecado, em vez de confessar. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como essas são meros placebos. Para quem não sabe, placebo é quando é realizado um teste com um novo remédio, por exemplo, né, e ali coloca um grupo para tomar o remédio verdadeiro, um grupo não toma nenhum remédio e um outro grupo toma o placebo, toma um remédio, né, que não faz efeito, é como se fosse um remédio de farinha, né? A pessoa toma ali, só que ela não sabe, ela pensa que é um remédio verdadeiro. E aí tem o famoso efeito placebo, né, que a pessoa às vezes se sente melhor, né, tomando o remédio falso, né? Então aqui o placebo, nesse contexto em que estamos estudando, né, é quando a pessoa tenta resolver o problema com algo que não resolve, né, não vai resolver. Então no caso aqui de Adão e Eva, né, a solução para o problema deles foi culpar o outro. Então vamos culpar o outro porque, né, vamos culpar alguém. No caso, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente.
Isso aqui é um placebo, porque é um remédio falso, não resolve o problema deles de desobediência. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Aqui eu confesso que eu não entendi bem o que o escritor da revista quis dizer com inclusivas. Eu não sei se ele queria puxar aqui um pouco para o lado da teologia inclusiva, não sei. Mas, de certa forma, o que a gente entende aqui é que não adianta nós justificarmos os nossos pecados culpando os outros, ou buscando dentro da própria teologia. Algumas pessoas buscam dentro da própria Bíblia ali uma justificativa pelo seu pecado. Isso não resolve, porque a consciência está nos acusando, nós erramos, nós pecamos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. No caso aqui, o escritor da revista colocou essa passagem, dizendo que alguns não vão suportar a verdadeira doutrina, então eles vão criar novas doutrinas para se adaptar à sua realidade. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Então a orientação bíblica é: pecou, peça perdão, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de verdade. Salmo 41, verso 4 diz assim: dizia eu, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é só confessar, é confessar e deixar. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aqui a passagem de Tiago, confessar as culpas uns aos outros. É claro que a gente precisa explicar o contexto melhor aqui, seria necessária uma explicação mais detalhada sobre essa questão do pecado, da confissão, mas é porque assim, tem pecado que você vai ali no seu quarto e ora e pede perdão para Deus, e você vai tratar com Deus. Mas tem pecado que você precisa de ajuda, você precisa de alguém ao seu lado para te ajudar a abandonar aquilo ali, a cortar o mal pela raiz. Aquele pecado que você vai repetindo e repetindo e repetindo, não importa qual seja. Pode ser um pecado sexual? Pode, mas pode ser um pecado, sei lá, de mentira. Você é uma pessoa que é compulsiva para mentir. Você é uma pessoa que é compulsiva para falar mal da vida dos outros, para fazer fofoca. Enfim, não importa qual seja o seu pecado. Às vezes você sozinho não consegue vencer essa luta. Jesus te perdoa, claro, mas você precisa de ajuda para abandonar aquele pecado. Então você vai conversar com o irmão, você vai conversar com o seu pastor, com o presbítero, com alguém da sua igreja, que tem a capacidade de te ajudar. Também não vai sair por aí contando os seus pecados para qualquer pessoa. Você precisa de alguém que vai te ajudar, alguém que vai te auxiliar, e aí você vai cortar o mal pela raiz, você realmente vai abandonar esse pecado. Então assim, a gente precisa realmente tomar uma atitude séria com relação ao pecado. Então, assim, diferente da Igreja Católica, que as pessoas têm que confessar para o padre, no nosso caso a gente não vai fazer isso. Não é obrigatório você confessar o seu pecado ao pastor ou qualquer outra pessoa. Nós não temos essa obrigatoriedade. Quem perdoa nossos pecados é Jesus. No entanto, tem alguns pecados que são públicos e aí eles precisam de tratamento público, porque você mancha a imagem da igreja. Então não vou entrar em detalhes aqui, mas tem pecados que você realmente precisa que tratar juntamente ali com a igreja, e tem pecados que você precisa conversar com alguém para pedir ajuda, para abandonar. Então é um pecado privado, ninguém sabe, é só você e Deus, mas você precisa de alguém para abandonar. E tem pecado que é só você e Deus, não é nada público, e você vai lá e ora, pede perdão e trabalha para abandonar. Tem várias situações diferentes, a gente não pode colocar tudo dentro da mesma caixinha aqui. 2.3, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Aqui o escritor da revista faz a analogia da consciência com um tribunal. Ou seja, você está ali diante do tribunal, está sendo julgado e, na maioria das vezes, está sendo acusado, está sendo reprovado. Tem a aprovação? Tem a aprovação também. Você pode, em uma situação que alguém te julga errado, você fala: não, estou com minha consciência limpa. Eu sei que o que eu fiz foi certo. Alguém pode te acusar de errado, mas você fala: eu sei que o que eu fiz foi a decisão correta. Eu sei que Deus se agradou da minha decisão. A sua consciência está limpa. Então é como se tivesse um tribunal, foi julgado e você foi aprovado. Mas uma boa parte das vezes nós somos reprovados. Então vamos ler aqui Atos 23, 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência.
Então, naquele momento, Paulo fala, a minha consciência está limpa. Eu tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Estou tranquilo diante de Deus. Vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então aqui Paulo também falando de uma situação já do passado, não do presente, né? Então tudo que eu fiz no passado, em nada me sinto culpado, não me sinto. Minha consciência está limpa em relação a isso. Por quê? Porque ele sabia que Jesus Cristo já tinha perdoado seus pecados, ou seja, Jesus já me perdoou. Tá? Só que assim, quem me julga é o Senhor. Paulo deixa isso nas mãos de Deus. Né? Eu não me considero justificado, porque eu mesmo não me justifico, né? Mas quem me justifica é Cristo. Atos 24:16 diz assim, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então aqui o escritor da revista colocou como se fosse algo futuro, no entanto, é um contínuo, né? Ou seja, Paulo continua sempre tratando a sua consciência para que ela seja sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então, diante de Deus e diante dos homens, Paulo está com a sua consciência limpa. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Vamos ler aqui Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então a consciência está interagindo, né, de tal forma ali, que é com nossa alma, com o espírito, com o corpo, está tudo junto, né? Está tudo junto ali. Né? E, no caso, a lei de Deus, né, escrita nos corações, está testificando. Então, essa lei de Deus é justamente o cerne dessa consciência, que nós decidimos se é certo ou se é errado. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Aqui nessa passagem de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 12, nós estamos dentro do contexto da carne sacrificada a ídolos. Paulo está falando ali justamente para aquela igreja que estava numa cidade em que era costume as pessoas participarem ali dos cultos pagãos e lá tinha carne sacrificada a ídolos e as pessoas comiam. No caso, quem participava do culto comia dessa carne achando que ali estava realmente fazendo algo importante no contexto daquela religião. Aí o que acontece? As pessoas se convertiam, eram crentes. Será que a gente pode ou não comer carne sacrificada a ídolos? Aí na igreja tinha dois grupos. Tinha um grupo que era mais forte, que era mais entendido das coisas de Deus. E esse grupo falava assim, olha, ídolo não existe, isso não faz mais sentido, então eu como essa carne como se fosse qualquer carne. Está tudo tranquilo para mim. Não tem problema nenhum, eu como da carne e está tranquilo. Isso não influencia em nada. Esses ídolos não existem. Porém, tinha um grupo que era um pouco mais fraco e achava que a carne sacrificada a ídolo ainda tinha algum valor para o ídolo. E aí não comia. Eu não como, porque aquilo de sacrificado a ídolo e tudo mais, eu não vou comer. Tomava essa decisão. E ele se escandalizava quando via alguém comendo, alguém crente. Então, assim, você que é mais forte, que tem o conhecimento mais profundo de Deus e sabe que essa carne não tem valor nenhum, que tanto faz como tanto fez, pare de comer em prol daquele que é mais fraco. Né? Porque se você come e leva o outro mais fraco a pecar, né, aí acontece isso, ó, ora pecando assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então Paulo está trazendo essa orientação, né, para evitar que o irmão mais fraco caia. O versículo 11 ele fala assim, e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Então assim, você tem esse entendimento, você tem esse conhecimento, você acha que comer a carne não é pecado, fique sem comer em prol do seu irmão que acha que é pecado. Tá? Fique sem comer, em prol dele. Cristo morreu por ele também. Então aqui a consciência, né, das coisas, ela pode ser um pouco mais forte ou mais fraca, dependendo da relação que você tem com Deus, do conhecimento que você tem das coisas de Deus. Então evite algumas coisas para não levar o seu irmão que tem a consciência mais fraca a pecar. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que questionam e aprofundam a análise das ações. Aqui nós estamos tratando a consciência como assim, algo bem subjetivo mesmo, é como se fosse ali dentro do nosso coração o cerne da lei moral de Deus. É onde toma as decisões do certo e do errado. E os nossos pensamentos é o que a gente, né, tem na nossa mente o tempo todo, pensando ali, né, e a gente pensa para decidir. Então nossos pensamentos levam às nossas decisões. Mas enfim, não vamos entrar muito nessa seara aí.
Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredicto final, o testemunho de uma consciência limpa. Então, a ideia é que nós possamos, né, analisar o que acontece dentro da nossa mente, tomar uma decisão e falar assim, minha consciência está limpa, eu tomei a decisão correta. O apóstolo Paulo escreveu ali em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, o seguinte: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então Paulo coloca aqui que a sua consciência está limpa, o testemunho da nossa consciência. Por quê? Porque ele fez o que é certo, né? Na simplicidade e na sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, ou seja, sempre dependendo de Deus. A consciência do crente ela está limpa, por quê? Porque ele está fazendo a vontade de Deus. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. Então, assim, mesmo que nós recebamos algum tipo de acusação externa, se nós fizemos a coisa certa, de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa consciência está limpa, ponto final. Essa passagem aqui de Atos 24, de 1 a 16, é Paulo diante do governador Félix. Paulo está sendo acusado, tem acusações externas ali, mas Paulo demonstra que ele está com a consciência limpa, porque ele fez a vontade de Deus, ele fez o que é certo. Vamos para o tópico 3, a consciência é falível. 3.1, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, no caso aqui é insensível ao pecado, fraca, que é aquela que é legalista, e contaminada ou corrompida. O que acontece? Você pode pensar assim, a consciência é o cerne da lei moral de Deus, que diz o que é certo e o que é errado. Sim. No entanto, quando a pessoa vive na prática de um pecado específico, logo no início, ela tem aquela ideia de que aquilo é errado, mas ela vai repetindo, 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 até aquilo se tornar tão natural que a consciência fica cauterizada, ela fica insensível ao pecado. Então, a consciência insensível ao pecado leva a pessoa a praticar mais e mais daquele crime, daquele pecado, enfim. E para que ela volte ao estado anterior, ela precisa de uma transformação, ela precisa passar, né, por um processo de ouvir o evangelho, enfim, estudar, ler, ela precisa de alguma forma sofrer ali, né, um choque de realidade, né, diante daquilo que ela está fazendo para voltar a ser o que era antes. Efésios capítulo 4, versículo 19 diz assim: os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então, sim, a pessoa começa a cometer todo tipo de pecado e a sua consciência fica cauterizada. Tito, capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, aqui, né, Paulo também falando a um grupo de pessoas, né, que começava a dizer que o que é puro, o que é impuro, aquela coisa toda, principalmente os judaizantes, né? Então, uma consciência fraca, legalista, querendo viver ainda nos preceitos da lei. Então, assim, aqui, esses, né, estavam com a consciência contaminada e não conseguiam discernir mais o que é certo e o que é errado. Então, aqui a gente observa que algumas pessoas, né, que vivem na prática do pecado, que não aceitaram a Cristo como Salvador, estão com a sua consciência cauterizada, fraca e contaminada. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Então aqui a gente observa que uma pessoa que serve a Deus, que lê a Bíblia, que ela tem a iluminação do Espírito Santo, essa pessoa tem uma consciência muito mais assim sensível às coisas de Deus. Ela sabe realmente o que é certo e o que é errado. A lei de Deus está escrita no coração. Esse coração é limpo, é puro, a consciência é limpa, é pura, né? Está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Vamos ler aqui duas passagens, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e depois versículo 19. Está os dois juntos aqui, mas está com um númerozinho ali separando, né? Diz assim, ó: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então observe que Paulo está falando aqui do propósito do mandamento, né? E dentre tudo que ele coloca aqui entra a boa consciência, né? E versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Então, no caso aqui, rejeitando, né, a boa consciência, rejeitando a palavra de Deus, né, naufragaram na fé.
Então, uma boa consciência é realmente você, né, trabalhar a sua consciência dentro da palavra de Deus. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Então, aqui o escritor da revista, né, sempre evitando os extremos, né? Em um lado, a gente tem ali a insensibilidade, ou seja, a consciência cauterizada, em que a pessoa peca, 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 e ela está, né, tranquilo, está tudo de boa aqui, está tudo tranquilo. Do outro lado, a gente tem a hipersensibilidade, aquela pessoa que acha que tudo é pecado, a consciência dela acusa tudo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E como que a gente faz isso? Estudando a palavra, né, tirando dentro da palavra de Deus o que realmente é certo, o que é errado, e confiando no Espírito Santo. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então, sim, né, muitas seitas surgem nesse contexto de ficar acusando, dizendo que tudo é pecado. Tem cada absurdo, irmão, cada absurdo que você nem imagina. Eu já vi gente dizendo por aí que mulher usar salto alto é pecado, né, e sem falar das outras coisas que no passado, né, todo mundo dizia que era pecado e hoje em dia ninguém se importa mais com isso, né? Pintar unha era pecado, não pode. Eu acho que até hoje tem gente que ainda acredita nisso, né? E cortar cabelo, e enfim, né, quando entra na área sexual também, né, vejo pessoas dizendo por aí, né, que algumas posições de relação sexual é pecado, o casal não pode fazer porque é pecado, e tem pastores instruindo isso na igreja. Então, assim, muito absurdo mesmo, né? Então, assim, infelizmente, né, essas coisas vão manchando a consciência, né, dos crentes, e a pessoa fica aprisionada naquilo ali. Então, assim, para libertar a pessoa dessa seita, né, são seitas, na maioria das vezes, cristãs, tá? Seitas cristãs mesmo, coisas absurdas que acontecem no nosso meio cristão. Não estou falando nem de fora, estou falando do nosso meio. Então, absurdos que acontecem no nosso meio, manchando a consciência das pessoas. 3.2, Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Ou seja, não é porque a sua consciência aprova ou reprova que você tomou a decisão correta ou tomou a decisão errada. Você não tem que ter a sua consciência como supremo juiz. E também a consciência em si não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então Paulo fala assim, a minha consciência está limpa, não me sinto culpado por nada, mas quem me julga é Deus, ou seja, o juízo final é de Deus e não da minha consciência. Não eu mesmo que vou me julgar, não. É o Senhor que vai me julgar, Ele é o justo juiz. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Então, assim, minha consciência não me acusa, mas eu tenho que confiar em Deus, na palavra de Deus. Somente Ele, o supremo juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo que nos sejam ocultos. Então, assim, tem coisas que a gente acha que está tranquilo. Não, minha consciência não me acusou, mas é um pecado, é errado, estamos fazendo errado. Temos que confiar em Deus. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Isso acontece com muita frequência. Nós achamos que estamos fazendo certo, que estamos agindo da forma correta, e aí, de repente, alguém chega e confronta a gente. De repente, alguém chega e fala algo, e mostra na Bíblia, ou tem uma revelação, não sei, mostra ali que aquela nossa atitude, aquela nossa ação é pecaminosa. E nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos arrepender. Então, de fato, isso acontece. Talvez isso seja mais frequente com crentes imaturos, crentes novatos, mas também com crentes mais antigos, né? Muitas vezes a gente se acha muito autoconfiante, já sei muito da Bíblia, já sei isso, já sei aquilo, sou crente há 30 anos, e aí de repente a gente está fazendo algo que passa batido, a gente acha que é normal, e aí vem alguém e apresenta a verdade, e nós realmente somos confrontados e temos que reconhecer que somos pecadores. A gente pode citar aqui o caso de Davi, né? Porque assim, Davi era o homem que andava segundo o coração de Deus, o homem que conhecia a palavra e tudo mais, né? E aí Davi, no seu auge, no seu poder, né, se achou no direito de se deitar com uma mulher só porque, né, viu ela ali e tal, tomando banho, então achou que ela era, poderia ser dele. E depois se achou no direito de matar o marido dessa mulher. Não sei se Davi estava pensando nesse seu pecado. Não sei, nós não sabemos o que passava na cabeça dele. Ou se ele estava encobrindo o pecado
para evitar a vergonha pública, alguma coisa do tipo. Nós não sabemos, né? Mas Davi teve que ser confrontado. O profeta teve que chegar diante de Davi e contar uma historinha para que Davi caísse em si, entendesse que aquela história era sobre ele. Então, assim, foi necessário um confronto ali com Davi. Então, essa história de Davi mostra que mesmo crentes experientes, mesmo pecados tão explícitos, podem sim passar batido e a gente achar que está tudo ok, está tudo normal. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o cantar do galo. Então, como eu já dei o exemplo de Davi, vamos destacar aqui a questão de Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus, sabendo que estava errado, só que ele não caiu em si. Ele achava que negar Jesus era algo que era necessário fazer. Eu tenho que fazer isso para me proteger. Eu tenho que cometer esse pecado para eu sobreviver a essa situação. O que está em jogo aqui é a minha própria vida. Eu acho que ele pensou dessa forma. Assim como Jesus estava preso e ia ser julgado, depois chicoteado e tudo mais, ele sabia de tudo isso, ele pensou que o mesmo poderia acontecer com ele. Então ele negou Jesus a primeira, a segunda, na terceira vez, ele lembrou das palavras de Jesus. Então até aquele momento, Pedro ainda não tinha caído em si, ainda não tinha percebido o seu erro, o seu pecado. Então pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Então são pecados que muitas vezes nós achamos que está tudo ok, está tudo normal, né? Às vezes nós estamos agindo com soberba, estamos agindo com orgulho e não percebemos. Muitas vezes nas minhas orações eu peço perdão a Deus, nesse sentido. Deus, se eu tiver sido orgulhoso, se eu tiver sido soberbo, se eu tiver sido egoísta, se eu quis ser melhor do que os outros, se eu tratei alguém mal, me perdoa. Eu fico procurando uma situação no dia a dia que eu possa ter agido dessa forma. Porque às vezes a gente age sem perceber. E é necessário que alguém chegue e fale, olha, você agiu daquele jeito, foi muito egoísta, foi muito soberbo, não é legal fazer isso. Às vezes pode parecer algo simples, mas foi um pecado e nós precisamos pedir perdão. E nesse ponto, alguém pode levantar o seguinte questionamento. E se eu cometi algum pecado desse durante o dia, pecado de soberba, de orgulho, fui egoísta, mas eu não percebi, passou batido, não percebi, e ninguém me avisou. Vamos supor que ninguém me avisou, eu não percebi, e, enfim, eu não pedi perdão. Será que eu vou para o inferno por causa disso? Não é assim que funciona. Deus não vai te jogar no inferno porque você cometeu um pecado ali que você não percebeu. E entenda da seguinte maneira. Jesus morreu pelos seus pecados, sabendo que você já era pecador. Isso aí está na Bíblia. E ele sabe que nós somos falhos e que nós vamos continuar pecando. Isso aí é um fato. Então nós não seremos condenados porque cometemos um pecado e passou batido e não percebemos. Nós não seremos condenados. Eu não penso dessa forma. Porque se a gente for pensar dessa forma, todo mundo vai ser condenado, ninguém vai ser salvo. Eu penso que todos nós cometemos pecados e nem sequer percebemos. E ninguém nos avisa e fica por isso mesmo. O que nós temos que ter, a postura que nós temos que ter como crentes, é de sempre estar melhorando cada vez mais. Todos os dias refletir sobre isso. Será que eu errei? Será que eu pequei? Mesmo que ninguém nos avise, mesmo que não tenhamos nenhuma revelação, mas essa autorreflexão, como Paulo coloca ali na passagem de Coríntios 11, que a gente lê na ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, esse exame de nós, que nós fazemos a nós mesmos, é um exame que muitas vezes nós não encontramos. Nós não encontramos o erro, nós não encontramos o pecado, mas é um exame que nos leva a melhorar. Então, mesmo que eu não me lembre que eu fui egoísta, mas ao me preocupar com isso, eu já melhoro, eu já evito outras situações que eu possa ser egoísta. E eu peço perdão dos meus pecados, que eu lembre que eu não me lembro. Jesus morreu por eles e eu tenho que pedir perdão por eles. E ponto final, ele vai perdoar. Então, assim, não adianta você ficar querendo lembrar de todos os seus pecados. Se você esqueceu de um, pronto, você foi pro inferno. Não é assim que funciona. A gente não perde a salvação dessa forma. Essa questão de perder salvação, eu sei que traz muita polêmica, mas eu acredito que o crente verdadeiro, ele só perde a salvação em duas situações. Ou se ele se afunda no pecado, peca e não está nem aí para isso, não procura mudar, melhorar. Então essa pessoa aí, se um dia ela foi salva, ela perdeu. Ou se a pessoa simplesmente não quer mais servir a Cristo. Sai, enfim, larga o evangelho, recusa Cristo e vai para o mundo. São duas situações. O crente que peca e pede perdão e está ali firme com Jesus e cai, e levanta e busca e ora e se preocupa em melhorar, esse crente ele não está perdendo a salvação toda vez que peca. Ele não perde a salvação, ele é salvo.
Aí ele é salvo em Cristo Jesus, ele continua a caminhada, com toda dificuldade, com todos os problemas, ele continua a caminhada. Ele continua firme em Jesus, ele continua preocupado, ele continua orando, ele continua buscando, ele continua ali querendo melhorar a sua vida espiritual. Então ele não perdeu a salvação ao cometer algum pecado. Então tem muito crente preocupado com isso. Ah, eu pequei, eu não pedi perdão, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Não vai para o inferno, não é assim que funciona. A salvação não é algo que você ganha e recebe toda hora. Não é assim, é algo garantido. Deus nos deu, nós temos ela é nossa. A salvação é nossa. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí Paulo vai listar um monte de coisa. Então nada vai nos separar do amor de Cristo. Estamos ligados a Cristo, um amor incondicional. Nós não vamos perder a salvação porque falhamos, erramos aqui ou ali. Tá bom? Então creia nisso, que você é salvo, você está seguro em Cristo. Mas você, como crente, vai todos os dias procurar melhorar, crescer, né, e abandonar o pecado. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos-nos, pois, sempre com ele com inteira certeza de fé. Então é isso, a posição do crente é chegar diante de Deus com certeza de fé, crer que o sacrifício de Cristo perdoa os nossos pecados, independente da situação, ele vai nos perdoar. Nós vamos sempre manter firmes, né, em Cristo Jesus, e a caminhada continua, melhorar cada vez mais, né, e sempre buscar ter uma consciência limpa, através da palavra de Deus, da fé, da prática, lendo a palavra, orando, nós vamos manter a nossa consciência limpa. Amém? Antes de encerrar a aula, vou só abrir um parênteses, fazer uma pequena observação aqui, que é um conteúdo que merece um vídeo à parte, mas eu acho que cabe aqui nessa lição. Porque assim, algumas pessoas se perguntam como que vai ser no céu, porque assim, nós cremos que existe céu e inferno. E se eu vou para o céu e uma pessoa que eu amo vai para o inferno, será que eu vou ser feliz no céu? Como que vai ser no céu eu conviver a eternidade sabendo que meu filho, meu pai, ou minha mãe, ou meu avô, ou alguém que eu amo muito, vai estar queimando no inferno? Será que eu vou ser feliz lá? Será que vai ser bom? Então, assim, tem gente que tem essa preocupação. Eu já vi gente dizer que lá no céu nós teremos uma nova memória. Nós vamos esquecer tudo que passou aqui nessa terra. Eu discordo completamente disso. Tenho várias passagens bíblicas para provar isso. Mas, assim, o principal, o argumento principal é um argumento mais filosófico. Se tudo que eu vivi for apagado, não sou eu. Tá? Eu, Herberson, sou essa pessoa que viveu tudo que eu vivi. Todas as coisas boas, todas as coisas ruins. Então não faz o menor sentido eu chegar no céu e ter toda a minha memória apagada, chegar lá, quem sou eu? Tipo, vou ser uma outra pessoa. Deus apaga a minha memória, coloca uma outra pessoa na minha mente e aí eu vou ser outra pessoa. Então, o que eu represento é o que eu vivi, são as minhas memórias, isso que moldou o Herberson. Então não faz o menor sentido, né, eu sobreviver após a morte e não lembrar de nada. Não vou saber nem por que eu estou no céu, né, vou esquecer de tudo, então não faz o menor sentido isso aí. Então sim, nós teremos todas as memórias nós teremos. O que é que eu penso? É que no céu nós teremos uma consciência muito mais perfeita, muito mais elevada, e um senso de justiça muito mais elevado. Muito mais elevado, a tal ponto que nós vamos entender que as pessoas que foram condenadas, elas estão lá porque elas merecem a condenação. E os que não foram condenados estão no céu, não porque merecem, mas porque Cristo pagou o preço. Cristo morreu. E nós vamos entender o valor da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo. Hoje nós não temos uma compreensão plena, completa do sacrifício de Cristo. Temos o suficiente para nos salvar. Mas eu acredito que o sacrifício de Cristo foi algo tão poderoso, tão extraordinário, que nós teremos a eternidade para compreender ele. Nós teremos a eternidade para aprender um pouco mais do valor do sacrifício de Cristo. Então, na eternidade, nós vamos sim ter essa compreensão mais completa, mais plena do sacrifício, entender que nós chegamos lá não por mérito próprio, e entender que as pessoas condenadas estão lá porque realmente merecem a condenação. O nosso senso de justiça vai estar muito mais elevado, a tal ponto que nós vamos falar assim, realmente, quem foi condenado merece. E não vai ter nenhuma tristeza por isso, porque nós teremos sim uma compreensão plena. Algo análogo seria assim, imagina o seu filho que você ama, de repente você descobre que ele é um assassino, que ele já matou 20 pessoas, que ele já fez muita gente sofrer e tal, cometeu todo tipo de crime. Você descobre isso, ele foi julgado, foi provado, você tem todas as provas, você viu isso. Ele foi preso. Você ama, mas pelo fato de você amar, você quer que ele fique preso. Você vai entender que a prisão dele é necessária, o que ele fez foi errado.
O crime dele foi errado. É o amor que você tem, você representa esse amor aceitando a prisão dele. Pelo menos é o que eu penso, né? É claro que eu não vivi essa situação na prática, estou conjecturando isso. Mas eu imagino que por mais que você ame a pessoa, se você sabe que ela é uma criminosa, você sabe que ela merece a condenação. Tá? Você pode achar ruim, mas você sabe que ela merece. Você tem dentro de você que aquilo ali é merecido. E até mesmo as pessoas que passarão uma eternidade no inferno, elas terão essa compreensão, que elas estão lá porque de fato elas merecem. Amém? Não sei se ficou confuso, isso é uma conjectura minha, não está muito claro na Bíblia isso, então eu tiro de forma indireta algumas passagens, deixo isso bem claro, tá? De forma bem clara aqui para você, não estou tirando isso diretamente da Bíblia, é de forma indireta. Por isso que eu preciso de mais tempo para mostrar as passagens bíblicas e dizer por que eu penso dessa forma. Mas vamos lá, vamos encerrar aqui a aula. Temos aqui algumas perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando nosso site, ebdenfoco.com, nosso conteúdo, nosso aplicativo. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.